Todo mundo ligado. Olá, você que nos acompanha no canal Nobel Explica. Eu sou o professor Marcos Amaral, professor de História do colégio, e nós estamos aqui para resolver algumas questões do vestibular de verão da UEM de 2012. Questão número 12, gabarito 1. Assinale as alternativas corretas sobre o mapa geopolítico mundial que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Item 01. A divisão da Coreia em dois territórios, sul capitalista e norte comunista, é parte de um acordo político firmado entre Japão e China, realizado após a Segunda Guerra Mundial. Essa alternativa ela está falsa. E qual o motivo? Mesmo antes do término da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma decisão por parte dos Estados Unidos e da União Soviética em libertar o território da Coreia. Os soviéticos entrariam pelo norte, pela fronteira norte, e libertariam todo o território da Coreia do Norte, enquanto que americanos desembarcariam do sul para libertar a Coreia do Sul. Essa decisão foi tomada bem antes das explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Quando elas ocorreram, o exército japonês, o Japão como um todo, vai se render, e o exército japonês sai da região. A partir daí, tropas soviéticas entraram na Coreia do Norte. E os americanos, para não ficar para trás, também entraram na Coreia do Sul. Então, já nesse momento, a partir de 1945, nós já temos uma divisão estratégica territorial ali, uma ocupação militar e até política ao norte por soviéticos e ao sul por americanos. E não, como o item fala, entre japoneses e chineses. Item 02. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi um marco da reunificação do território da Alemanha, que havia sido dividido em dois estados independentes. A partir do momento que a Segunda Guerra Mundial terminou, a Alemanha, penalizada pela guerra, foi dividida em 4 zonas. Esse território em cor verde foi dividido para a Inglaterra, foi entregue à Inglaterra. O território em cor azul entregue à França, um pedaço em cor amarela para os Estados Unidos e toda essa área em vermelho para a União Soviética. Resultado, nós temos 3 lados capitalistas, o lado francês, o lado inglês, o lado francês e o lado americano, e um lado comunista, que é o lado soviético. A partir do ano de 1949, as 3 partes capitalistas se juntam, formando a Alemanha Ocidental capitalista. E a parte vermelha seria, então, a partir daí, a Alemanha Oriental comunista. Durante anos, nós vamos manter essa divisão. No ano de 1961, especificamente, dentro da cidade de Berlim, foi construído um muro, separando a cidade de Berlim em 2 partes, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. A Berlim Ocidental seria uma simples cidade da Alemanha Ocidental, no meio do território comunista, enquanto que o outro lado seria a capital da Alemanha Oriental. Essa situação, já iniciada em 1949, vai ter um ponto ápice no ano de 61, com a construção do Muro de Berlim. Esse muro vai ser construído em torno da parte capitalista. Por quê? Para evitar que comunistas descontentes com o regime adentrassem nesse território, que representa o território capitalista no meio de um território todo ele comunista. Esse muro, construído em 1961, vai ser destruído pela população capitalista na região no ano de 1989. Então, todo esse período, houve a existência do muro separando as 2 cidades. A partir da destruição em 89, nós vamos ter já um passo enorme para a reunificação dos 2 países, das 2 Alemanhas no ano seguinte. Por isso, a alternativa está verdadeira. Item 04. Com o término da Segunda Guerra Mundial,
ocorreu de imediato, ao longo do fim da década de 40, o fim do domínio dos países europeus sobre as colônias africanas. Bom, como a gente verifica neste mapa, nós vamos ter, né, vários países entrando em processo de descolonização a partir da década de 60. Inclusive, neles, né, esses países em cor azul, né, nós vamos ter inúmeros conflitos. Né, na Argélia, em 61, na região do Quênia também, conflitos extremamente violentos. Nesses territórios em cor verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, territórios de colônia portuguesa, nós vamos ter a independência só depois da Revolução dos Cravos, datada de 1974. Então, quer dizer, o processo de descolonização ele vai muito além do que o item, né, salienta. Por isso, o item 04 está falso. Item 08. A morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial sensibilizou a opinião pública mundial e contribuiu para que a Organização das Nações Unidas aprovasse um plano de partilha da Palestina, prevendo a criação de um Estado judaico e um Estado árabe da Palestina. Lógico que as imagens que realmente marcam a Segunda Guerra Mundial, elas são associadas ao extermínio de judeus. Né? Foram 6 milhões de judeus mortos até o término da Segunda Guerra Mundial. A visão da libertação dos campos de concentração choca o mundo até hoje. E por isso, logo após o término da Segunda Guerra, esse era o assunto em todo o mundo. E, lógico, não deixou de ser assunto também na ONU. Né? Seria uma forma de indenizar um povo que sofreu tanto durante a Segunda Guerra Mundial, tendo para esse povo a legalização de um Estado judeu, em pleno território árabe. Então, no nosso mapinha, nós vamos verificar que essas áreas em cor marrom representam a área do chamado território do Estado judeu. É o Estado palestino judaico. E judeus do mundo inteiro terão a possibilidade de se mudar para esta região. Só que esta região era ocupada por palestinos, que foram literalmente obrigados a se deslocar para 3 áreas. Esta área aqui, esta área central, a Cisjordânia, e esse outro território mais para o norte, criando assim um Estado palestino, um Estado árabe palestino. Essa situação ela persistiu por mais um ano, quando, infelizmente, ocorreu a Primeira Guerra Árabe, tendo como disputantes Israel, recém-criada, e os Estados Árabes, né? Uma união, a chamada Liga Árabe, envolvendo Líbano, Síria, Jordânia, Egito e Iraque. Israel venceu esse conflito e imediatamente ocupou os territórios palestinos. Então, hoje, praticamente, o Estado de Israel representa as 2 áreas quase que completas, tanto o Estado marrom mais escuro quanto o Estado marrom mais claro. Seria, então, o Estado de Israel hoje. Mas a alternativa, item 08, está verdadeiro. A ONU criou o Estado de Israel. Item 16. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma difusão do socialismo em países como Bulgária, a Polônia e a Romênia, que ficaram sob a influência da União Soviética. No mapa da Europa, nós verificamos claramente uma série de países em cor verde e uma série de países em cor vermelha. O que separa esses países será algo conhecido como cortina de ferro. Nome esse dado pelo então primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, que uma vez disse que na Europa a impressão que se tinha é que uma cortina de ferro, né, caiu sobre a Europa, dividindo-a em 2 territórios. E o lado oriental da Europa, todos os países se identificaram com a corrente socialista a partir daí, já que foram libertadas do domínio nazista pela União Soviética. Então, como o item salienta, países como Bulgária, estamos localizando aqui, países como Polônia, estamos localizando aqui, e países como Romênia, né, se integraram ao socialismo, como os outros que estão, né,
Também em cor vermelha, Tchecoslováquia, Hungria, a Alemanha Oriental e a própria Iugoslávia, num período curto, mas também se identificou com o socialismo logo após o término da Segunda Guerra Mundial. E o item 16 está verdadeiro. Agradecemos a todos e espero uma outra oportunidade para a gente estar trabalhando junto com vocês.